muitas vezes em que vamos adorar o Senhor juntos. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor, que foi nos conceder mais uma oportunidade de ministrar a palavra, e por essa visão de nós estudarmos a carta de Paulo aos Romanos. Confesso aos irmãos que meio apreensivo, né? Que pregar a doutrina diante do pastor, que é mestre, não é fácil, não. Mas Deus é bom em todo o tempo. Vamos ler um versículo na palavra do Senhor, em Romanos capítulo 2. Vou tirar o óculos para enxergar melhor. Aleluia. Versículo 1. Nós vamos ler o primeiro e também o segundo. E depois você fique com a sua Bíblia aberta, que nós vamos discorrer do texto nesta noite. Portanto, és indesculpável, ó homem, seja quem for, quando julgas, porque a ti mesmo te condenas em tudo aquilo que julgas no teu semelhante. Pois tu que julgas pratica exatamente as mesmas atitudes. Mas nós sabemos que o julgamento de Deus é de acordo com a verdade contra os que praticam tais ações. Pai, estamos diante da tua palavra, ela é a verdade, Senhor. Pai querido, abra o nosso entendimento para que possamos compreender as verdades que o Senhor tem para nós nesta noite, Pai. Possamos entender que é a tua boca que fala conosco para nos instruir, porque o Senhor nos ama. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar glorificando o nome do Senhor. Queridos, quando nós falamos da carta de Paulo aos Romanos, nós estamos falando da base de toda a martiologia na teologia. A carta de Paulo aos Romanos é um show de doutrina acerca do pecado. Quando nós falamos da carta de Paulo aos Romanos, nós precisamos entender algumas coisas. Primeiro, Paulo, ele era contemporâneo de Jesus Cristo. Paulo viveu, provavelmente conheceu, provavelmente ouviu algumas das pregações de Jesus Cristo. Paulo nasceu por volta de 5 ou 10 da era cristã. Portanto, Cristo era cerca de 10 anos mais velho que Paulo. Paulo era um jovem aprendiz, um talmidim, quando Cristo foi crucificado. Então, Paulo ele vivenciou todo aquele momento de ódio e perseguição dos fariseus a Cristo. Paulo era fariseu, ele mesmo se intitulava fariseu de fariseus. Então, quando nós falamos de alguns aspectos doutrinários das epístolas de Paulo, nós precisamos compreender que nós estamos falando de alguém que outrora era perseguidor de Cristo, de outrora participou e consentiu no apedrejamento de Estevão, mas foi alcançado pela graça de Deus. E ele passou a compreender que tudo aquilo que ele aprendeu errado recebeu uma nova interpretação através de Cristo e passou a ensinar o correto. Paulo vai escrever essa carta por volta do ano 57, quando Paulo estava em Corinto. Paulo manda esta carta para a igreja de Roma, e nós vimos no capítulo 1 com o nosso pastor a semana passada, onde Paulo vai falar da depravação total. Paulo vai apresentar o pecado que está com o homem, nasce com o homem e não tem como escapar. Não tem como alguém dizer, eu não tenho pecado, porque ele é passado geracionalmente, ele é passado através da semente. E então Paulo fala no capítulo 1 que os homens rejeitaram a Deus por causa do pecado. O homem rejeitou a Deus. E no capítulo 2, Paulo agora ele direciona, ele muda o seu alvo. E ele vai mostrar que diante de Deus, todos são indesculpáveis. Não tem bonzinho diante de Deus. No capítulo 2, Paulo vai passar a tratar com os judeus que estavam em Roma. Judeus que estavam tentando judaizar a igreja. Os judaizantes sempre foram um problema
para a igreja cristã do século I. Nós estamos falando de uma igreja que ainda estava embrionária, uma igreja que estava começando, uma igreja que estava iniciando o seu caminho. Agora é necessário, queridos, que para um entendimento e uma aplicação bem entendida desse texto, nós poderíamos dizer que, se fosse fazer uma tipologia desse texto, nós vamos encontrar aqui os judeus, um tipo de igreja nos dias de hoje, e os gentios, um tipo de mundo nos dias de hoje. Porque parece que quando Paulo está falando aqui com os judeus, parece que ele está falando com a igreja dos dias de hoje. Parece que Paulo está mirando a igreja do nosso tempo e está dizendo: igreja, vocês precisam se atentar por alguns aspectos. E o primeiro aspecto que Paulo chama a atenção aqui no capítulo 2 é a hipocrisia do ser humano. O ser humano, ele por vezes, ele não consegue compreender que a justiça verdadeira não está na comparação com o semelhante. A justiça verdadeira não está em se comparar com os outros, mas na santidade de Deus. A verdadeira justiça não está em nós, em Deus. E nós precisamos a cada dia buscar por arrependimento. Paulo começa dizendo aqui no versículo 1 que o homem é indesculpável. E o nosso tempo, a nossa geração é mestre na desculpa. Como nós damos desculpa para tudo. Para tudo temos uma desculpa na ponta da língua. Agora Paulo vai chamar a atenção para algo aqui muito especial. Paulo está dizendo: você acha que você tem perdão porque você condena nos outros o pecado que você comete. E como é fácil, querido, nós agirmos desse jeito. Quer ver eu ficar com as antenas ligadas, quer ver eu ficar atento, é quando alguém começa a arrotar muita santidade na igreja. O super crente, o super santo, é o super da oração. Eu não vou no culto de ensino, mas na oração eu vou. Não sai do monte. 45 dias no monte. Jesus só ficou 40, eu fico 45. E começa a condenar nas outras pessoas aquilo que ele mesmo falha. Ele começa a observar na vida dos outros os pecados que ele comete. E Paulo começa a dizer: não faça dessa maneira, porque você está achando que vai escapar do julgamento de Deus. O nosso julgamento, ele é falho, mas o julgamento de Deus é santo. O nosso julgamento, ele vai só naquilo que está nos olhos, mas o julgamento de Deus vai no coração. Enquanto nós julgamos aquilo que está aparente, Deus julga aquilo que está no oculto. Enquanto nós julgamos aquilo que estamos vendo, Deus, ele julga aquilo que nós não mostramos. Paulo está dizendo: você é indesculpável, porque você julga e acaba praticando as mesmas coisas. Então não crie desculpas. Não crie desculpas. Paulo não está dizendo aqui, queridos, para que nós não tenhamos uma visão sobre nós. Paulo está dizendo assim: não julgue os outros, não. Não condene os outros, não. Porque você não sabe julgar como convém. Mas Deus sabe aquilo que está fazendo. Deus julga segundo a verdade. No versículo 3, Paulo vai dizer assim: deste modo, quando tu, um simples ser humano, os julgas, todavia pratica os mesmos atos, pensa que de alguma forma escapará do juízo de Deus? Às vezes nós achamos que porque condenamos, não, eu tenho consciência que eu estou fazendo algo errado, então eu condeno no meu irmão, e aí Deus vai dar um jeitinho na minha culpa. Não vai não. Não vai não. O único jeitinho que vai ter para a nossa culpa é se nós nos arrependermos, nos chegarmos aos pés do Senhor e dissermos: Senhor, me perdoa porque pequei, perdoa porque eu sou falho. E a palavra do Senhor nos diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. A palavra do Senhor nos diz, nos garante que aquele que confessa e deixa, aquele que se arrepende, alcança a misericórdia diante de Deus. É tempo da igreja do nosso século parar de dar desculpa e começar a assumir os seus erros e pedir a misericórdia do Senhor.
tem desculpa. Não tem desculpa. Não tem. Paulo vai dizer algo muito forte. Ou porventura desprezas a imensa riqueza da bondade, tolerância, paciência, não percebendo que a própria misericórdia de Deus te conduz ao arrependimento? Queridos, é a misericórdia do Senhor que nos trouxe aqui nessa noite. Onde estaríamos nós se não fosse a misericórdia do Senhor? Onde nós estaríamos se não fosse a misericórdia de Deus? Eu já disse aqui, eu disse essa semana na sala de aula, que certa feita eu estava num culto, pregador famoso aqui da cidade pregando, e a igreja estava meia em silêncio, e aí ele solta aquela, estou vendo um varão de branco aqui, e aí a igreja começou. E agora Deus vai dar aquilo que você merece. Eu gritei atrás, misericórdia, eu não quero. Aí ele olhou para mim e disse, vocês não querem não? Eu falei, pode pegar para você. O que eu mereço, pega para você. Ele olhou para mim assustado, eu falei, porque eu mereço o inferno, eu mereço condenação, mas a misericórdia do Senhor me deu perdão, a misericórdia do Senhor garante que eu possa estar no céu, mas o que eu mereço é condenação. E nós precisamos entender isso, queridos, que pela graça nós somos salvos, e a misericórdia do Senhor, ela se estende sobre nós, e é por isso que nós estamos vivos. Paulo vai dizer no versículo 5, entretanto, por causa da tua teimosia e do teu coração insensível, e que não se arrepende, olha o peso, acumula ira sobre ti no dia da ira de Deus. Queridos, nós somos às vezes teimosos. Ao invés de buscarmos arrependimento, nós queremos dar justificativas. Ao invés de nos arrependermos dos nossos pecados, a gente acha que pode encobrir. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos encontrar certa feita o homem segundo o coração de Deus. Ele pecou. Mas dessa feita, ao invés de ir para os pés do Senhor, se arrepender, confessar, chorar, ele tentou encobrir. Davi pecou com Batseba, mandou chamar Urias, quando descobriu que ela estava grávida. Urias veio, não deu certo o plano de Davi. Davi comete a maior das injustiças, que é dar a sentença de morte para o próprio Urias levar de volta. Urias morreu, Davi falou, agora estou sossegado. Manda trazer Batseba, casou com ela, falou, agora dei jeitinho no meu pecado. Diante de Deus não tem jeitinho, diante de Deus não tem desculpa. Deus não trabalha com desculpa, Deus trabalha com arrependimento. Lá vem Natã, contou uma historinha para Davi. Davi sacou da espada. Seguinte, camarada tinha muita ovelha, abastado, rico, farto, mas ele foi lá e mandou matar a ovelha do vizinho que só tinha uma. Davi sacou da espada e falou, esse cabra tem que morrer. E Natã disse, esse cabra é tu. É você que fez tal negócio, rei. Você podia ter qualquer mulher do reino, mas tu foi olhar para a mulher de Urias. Davi achou que o jeitinho dava certo. Por conta da teimosia de Davi, veio condenação sobre Israel. Por causa da teimosia de Davi, teve morte em Israel. Por causa da teimosia de Davi, quase que Israel foi à destruição. Mas Davi reconheceu o erro e tomou o caminho do arrependimento. Um dos maiores hinos de adoração e arrependimento a Deus, o Salmo 51. Senhor, não retira de mim o teu espírito, mas renova em mim um espírito inabalável. O arrependimento conduz ao avivamento. Não adianta. O caminho é o arrependimento. E por vezes a gente fica lá na teimosia. A gente não confessa, não entrega, não fala, tenta esconder, tenta dar jeitinho, foge daqui, corre para lá. Quando o caminho mais curto é os pés do Senhor. O caminho mais curto ainda é a cruz.
é o caminho mais curto. Paulo está trazendo uma grande verdade. Não tenta encobrir, não tenta esconder, não seja teimoso. O arrependimento é o caminho. O primeiro ponto, Paulo descortina a hipocrisia do ser humano. Segundo, Paulo vai trazer a justiça de Deus. Paulo está trazendo que ninguém será julgado por cultura. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu fui criado assim, é assim que eu conheço, é assim que eu entendo. Não, é porque o brasileiro é assim mesmo, gosta de um jeitinho. Não tem jeitinho, não tem cultura. Não, eu sigo essa religião por conta dos meus pais, a herança de família. Não é, desculpa. O ser humano é condenado, ele é julgado por seu modo de viver, por suas escolhas, por suas atitudes. Paulo ele está dizendo assim: Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras, o seu procedimento. É segundo as suas obras que você vai ser julgado. O que você fez? Deus recompensará a cada um desse jeito. E Paulo vai dizer, para os que buscam a Deus, vida eterna. Versículo de número 7. Ele concederá a vida eterna aos que perseverando em fazer o bem buscam glória, honra e imortalidade. Deus vai conceder vida eterna para aqueles que buscam a reta justiça. Deus vai conceder vida eterna para quem busca ao Senhor. Buscar a Deus, resultado, vida eterna. Buscar a Deus. Mas para buscar a Deus, queridos, a coisa que nós precisamos aprender é o contexto do texto. Não dá para buscar a Deus se a gente não se arrepender. Sem arrependimento, não tem como. Não tem como. Eu ouvi por esses dias uma definição que eu achei maravilhosa. Ninguém vai para o inferno por conta do pecado que cometeu. Ninguém. Até porque todos pecaram. Até porque todos somos pecadores. Mas o inferno vai estar cheinho de pecador que não se arrependeu. Vai estar cheinho de pecador que não se arrepende. Você já viu a pessoa que bate no peito e diz assim: eu estou com X anos e não me arrependo de nada. E está dentro da igreja. Como é que está na igreja e não se arrependeu? Como é que pode dizer se é crente e não se arrependeu? Eu fiz muita coisa, eu não me arrependo não. Foi uma escola para mim. Vai ficar 87 anos dentro da igreja e quando morrer vai para o inferno. Porque faltou arrependimento. Paulo está dizendo, quando você busca a Deus e tem arrependimento na tua vida, a recompensa das suas obras é a vida eterna, não porque a obra vai salvar. Nós não fazemos boas obras para sermos salvos, mas porque somos salvos. Porque nós somos salvos em Cristo Jesus, que nós praticamos as boas obras. Elas não nos justificam, mas mostram quem somos. As boas obras que praticamos não têm nenhum peso de salvação. Até por isso Paulo vai dizer aos Efésios, a salvação não é por obra, para que ninguém se glorie. Não é. A salvação é um dom de Deus, foi Deus quem deu. Mas todo salvo, ele pratica boas obras. Todo aquele que é salvo, ele vai praticar coisas boas. Ele vai engrandecer o nome de Deus através da sua vida. Se a vida é eterna para os que buscam a Deus, o versículo 8, Paulo vai dizer, por outro lado, reservará ira, indignação para todos os que se conservam egoístas, que rejeitam a verdade e preferem seguir a injustiça. Tema central aqui desse versículo, rejeitar a verdade. Já percebeu que às vezes você está ensinando alguma coisa para alguém e a pessoa diz assim, mas eu não acredito desse jeito? Você está mostrando a verdade, biblicamente, centradamente,
Ah, mas eu não acredito assim. Eu não entendo desse jeito. Eu não aprendi dessa forma. Queridos, é melhor a gente guardar o que sabe e aprender com a Bíblia do que a gente ficar com aquilo que a gente sabe e rejeitarmos a verdade de Deus. Eu sempre falo isso nas salas de aula. Guarda o que você sabe. Se desarma e vamos aprender. Guarda o que você sabe. Porque nós, às vezes, ficamos agarrados, queridos, no ensinamento errado. Porque o ensino errado, ele é agradável. Aquilo que é errado agrada os ouvidos, agrada o coração. Eu estava dando uma aula agora, pastor, sobre seitas e heresias, lá para o pastor Vanderlei. E nós estávamos falando sobre o munismo. A igreja da unificação. É um mundo cor-de-rosa. É um mundo maravilhoso. Falamos sobre o bahaísmo. O bahaísmo prega sobre a divisão de economia. Você trabalha uma vida inteira, acumula riqueza para abençoar a sua família, e aí você chega na igreja, a igreja diz o seguinte: agora você vai ter que repartir tudo aquilo que você conquistou com todo mundo. A divisão de renda. Você trabalhou, mas vai ter que dar para quem não trabalhou, para quem não produziu nada. Você trabalhou uma vida inteira, mas vai ter que repartir. É uma vida maravilhosa. Jesus nunca ensinou isso. Jesus ensinou generosidade, bondade, misericórdia. Mas Jesus não ensinou que você precisa desfazer daquilo que ele te deu. Aí você quer ensinar a verdade, você é mesquinho. Seu coração está nas coisas. Seu coração está no dinheiro. Seu coração não está do jeito que Deus quer. Teologia da miséria na igreja. O crente tem que ser pobre, miserável e sofredor. Daniel precisa trocar o carro dele e pegar um cair nos pedaços, ano 76, Daniel. Para ser mais velho que eu e o pastor junto. Viu? Porque você não pode ter um carro bom do ano para você trabalhar. Você não pode ter uma casa boa, sua casa tem que estar caindo aos pedaços. Não é isso, você tem que ensinar a verdade. Deus falou: cuida da sua casa, não esquece da minha, mas cuida da sua. Cuida da sua família, não esquece da obra, mas cuida da sua casa, dos seus. Cuida do seu patrimônio. A Bíblia nunca disse ao contrário. Pelo contrário, as pessoas mais ricas do mundo, todas elas são judias. Pode pesquisar. Todos eles, das pessoas mais ricas do mundo, são de descendência judaica. E são os mais generosos também. Paulo, ele vai trazer um show aqui de ensinamento. A vida eterna é para quem busca a Deus, mas a condenação para quem rejeita a verdade. Ah, queridos, quando eu li isso daqui certa feita, lá no ano de 2001, que eu precisava aprender as coisas verdadeiras da Bíblia. Foi isso que me levou a estudar teologia e fazer 3 bacharéis. Eu precisava aprender o que verdadeiramente a palavra diz, o que verdadeiramente Deus instruiu, para não ficar agarrado em tradição, em achismo. Agora, quero pegar uma vírgula aqui, meu pastor, me permita, e não é conjectura, é só um adendo aqui. Não, pastor, eu preciso só de oração. Tem um menino aí na internet que está envergonhando o evangelho. Não, é só revelação, ele é cheio da revelação. E revelou que ele incorporou um anjo esses dias. Estou recebendo um anjo aqui, ó, e capotou. Como assim recebendo um anjo? No centro, já foi. Lá do lugar recebe anjo, é caído, mas é. Lá na casinha do toque-toque, é anjo caído, mas é anjo. O pastor compartilhou, não sei se vocês viram o vídeo, procura ver o vídeo na integralidade. O profeta, o homem da revelação, recebendo o espírito do pai da moça na igreja, sessão na igreja. E o povo, a igreja, ó, bombando. Mas fala para vir para o culto de ensino, é só eu e o Sei que vem para o culto de ensino.
É só nós que vem para o culto de ensino para aprender as verdades bíblicas. Procura sala de teologia, a gente começa a sala de teologia com 80 alunos, fala, meu Deus, vai ser top. Forma 5. Lá no final você forma 5, 6, e a gente dá glória ainda do que conseguiu formar 5 ou 6. Porque o mundo continua rejeitando as verdades da palavra de Deus. As verdades de Deus continuam sendo rejeitadas. Mas glória a Deus pela tua vida que nesta noite de quinta-feira escolheu a melhor parte. Ainda que seja uma palavra dura, ainda que seja uma palavra doutrinária, mas você escolheu a melhor parte, que está na presença do Senhor, aprendendo o que Ele verdadeiramente nos ensinou. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Outra coisa que me deixa maravilhado, queridos, é que Paulo vai dizer o seguinte: ele trará tribulação, angústia sobre todo ser humano que persiste em praticar o mal, em primeiro lugar o judeu, e em seguida o grego. Paulo está dizendo assim, escuta, você está achando que Deus faz acepção de pessoa? Você está achando que porque você é judeu, você vai escapar do juízo de Deus? Pode procurar todas as vezes que Deus foi trazer juízo, ele diz assim, ei, ô anjo, Ezequiel 9, começa o juízo pela minha casa. Às vezes nós achamos que porque estamos na igreja, porque frequentamos os cultos, porque viemos nos eventos, porque estamos na oração, a gente acha, não, eu estou livre do juízo. Não está, não. O julgamento de Deus começa por nós. É por nós que começa o juízo do Senhor. Deus não faz acepção de pessoas. É juízo e recompensa. Para crente. E ou você esqueceu que a Bíblia vai dizer que a chuva vem para nós e vem para o ímpio também. Ou você esqueceu que a bênção vem para a terra e Deus não faz acepção. Você esqueceu disso? Aqui às vezes, aqui, o pastor pregou essa palavra do Salmo 73, é fantástica. Às vezes a gente fica só olhando que a chuva está caindo no quintal do ímpio. E não olha que também caiu no nosso. Asaf ficou olhando isso, ele mesmo testificou, quase desviei. Porque eu fiquei olhando a sorte do ímpio. Ei, a chuva cai para os dois, agora quem é que trabalhou a terra? Quem é que se preparou para a bênção do Senhor? O julgamento, queridos, de Deus não tem escolha. Praticou iniquidade, não interessa se é judeu, não interessa se é crente, não interessa se nasceu, cresceu, viveu na igreja. Não. Deus é imparcial. Deus não é corruptível. Deus não é subornável. Engana-se quem pensa que consegue constranger o coração de Deus. Davi, certa feita, ele vai dizer assim, se Deus se agradasse de sacrifício, eu os daria. Mas Deus se agrada de um coração quebrantado e contrito. A esse Deus não rejeita. Se fosse de sacrifício, Davi disse, eu daria tudo. Mas não é de sacrifício. Deus, ele vai julgar sem acepção de pessoas. Paulo vai dizer no versículo 11, porquanto em Deus não existe parcialidade alguma. E é aqui que às vezes nós nos enganamos. Nós achamos que porque fazemos a nossa parte, já está tudo certo. Eu fiz a minha parte esse mês, eu fui todos os cultos, não perdi um domingo, eu dizimei, pastor, fui fiel esse mês, hein? Dizimei, dei minha oferta, fiz minha esmolinha, visitei. Aí Deus olha para nós e pergunta assim, você acha que isso é justiça? Você acha que isso é justiça? Isso é fazer justamente o que Cristo mandou. E Jesus disse assim, se vocês só fizerem o que eu mandei,
Você fez tudo o que eu mandei. Jesus fiz só o que eu mandei. Yes! Servo inútil. Jesus disse isso. Você acha que porque você cumpriu todos os rituais, você está justificado? É justiça? Deus disse assim, porque a sua justiça é trapo de imundícia. E agora, queridos? Não, pastor, nós estamos na graça. Se pintam a graça como algo fácil, queridos. A graça é muito mais pesada que a lei. Sabia disso? Hã? Sabe por que a graça é mais pesada que a lei? Porque a lei diz o seguinte: transgrediu, cometeu o pecado, oferece um sacrifício. Faz um voto. Resolve o problema. Acabou. A graça não. A graça vai dizer, você é indesculpável. Você não tem desculpa. Não tem como apagar a tua transgressão, a não ser o sangue de Cristo, que te é dado por misericórdia através do arrependimento. É por isso que essa carta, teologicamente, é conhecida como a carta da libertação. É porque ela coloca o dedo na ferida, ela cutuca, ela arranca a casca e mostra a nossa condição diante de Deus. Às vezes nós achamos que somos os bonitinhos de Jesus. Jesus morreu por mim, lero, lero, lero. E você está fazendo o que com esse sacrifício? Você está vivendo de que jeito por conta desse sacrifício? Jesus já passou o meu pecado, já pagou meu pecado, eu estou salvo. O salvo tem que cumprir a outra parte da história, que é a perseverança dos santos. E agora? E agora? Quando o mundo olha para nós, o que é que o mundo está vendo? Não é o que o irmão do lado olha para mim e pensa, não. Porque às vezes a gente acha que precisa agradar o irmão que está do lado, a liderança, aparecer bonitinho para o pastor. Será que a pastora pensa de mim, hein? O pastor já falou que eu preciso cortar o cabelo. Falou hoje para mim aqui, não vai cortar esse cabelo não, homem? Está parecendo o Capitão Caverna já. Calma, Rabi. Domingo a gente dá um jeito nesse penteado aqui. A Kelly rindo, pastor. A Kelly ri. Agora ela está rindo do quê? De eu cortar o cabelo ou do pastor me chamar de Capitão Caverna? Não, queridos. É o que é que o mundo, ao olhar para mim, está pensando? Será que o mundo olha para mim e diz assim, ei, é servo de Deus. Ô irmão, vem cá, ora por mim aqui. Ora por mim aqui. Será que o mundo olha para mim e tem sede de Deus? Será que o mundo olha para mim e diz assim, eu quero ser um crente como esse camarada é? O que o mundo pensa ao meu respeito? Agora nós estamos bitolados, acostumados, principalmente a igreja dos anos 90 para cá. Deus 3 pulinhos, falou 2 linguinhas estranhas, soltou um tralalalá. A 4ª pessoa da Trindade chegou. E Deus olha e fala assim, coração podre. Samuel viu 8 passar na frente dele, Samuel desesperado com o chifrão de azeite. Só que é agora, Deus pode parar. Para mim não serve. Deus, acabou os meninos, Deus. Hoje é cedo, tem alguém aí? Tem, o desprezado. Tem alguém? Tem um que fica com a harpa o dia inteiro cantando lá no meio do mato. Tive que jogar ele lá no pasto para acalmar as ovelhas. Só serve para isso, só para cantar e salmodiar a Deus. Deus disse, é esse que eu quero. É o desprezado, é aquele. O que é que o mundo diz ao olhar para nós? Anderson Freire cantou, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Mas aonde? Dentro da igreja é fácil brilhar. É lá na escuridão que eu quero ver. Eu não, Deus, né? Quem sou eu para querer ver alguma coisa? Sou ninguém. Mas é lá no meio da escuridão que Deus quer ver quem é que brilha e quem é que não brilha. Quem que é o crentão vagalume? Só que crentão vagalume, vocês já ouviram a história da vagalume e a cobra? Já ouviram ou não? Vocês já ouviram, ouça de novo. A cobra viu um vagalume e enveredou atrás dele.
e vai e pega, e o vagalume pula daqui, pisca de lá e corre. A cobra encurralou o vagalume num canto. O vagalume falou: peraí, cobra, você vai me matar, mas me responde uma coisa. Eu não faço parte da sua cadeia alimentar. Por que é que você quer me comer? A cobra disse o seguinte: é o seu brilho que me incomoda. Não quero comer você não, só quero apagar o seu brilho. Quem que é o crentão, vagalume que está brilhando lá no mundo e a cobra que a Satanás está perseguindo? Gênesis vai dizer que ela vai pegar no calcanhar, só aqui, ó. Você está dando um passo, ela está aqui mordendo o seu calcanhar. Quem que está brilhando? A cobra está parecendo aquele joguinho do Pac-Man, só por aqui no calcanhar do crente que brilha. Mas é para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para ser luz nesse mundo, para brilhar em meio às trevas. E Jesus diz assim: pode ir, brilha, brilha, crente, que você não está sozinho, eu estou contigo. Brilha aqui, porque lá em Mateus 28, quando você prega, ele está com você. Quando você ensina, ele está com você. E não está só hoje ou amanhã, ele está todos os dias, até a consumação dos séculos. Brilha, crente! Brilha! Não seja James Bond, brilha! Chama a atenção! Vai para chamar a atenção de Deus. E aí Paulo vai finalizar, vai partir para o final dessa carta. Desse capítulo, aliás. Onde ele vai dizer o seguinte: aqueles que guardam a lei, aqueles que cumprem os rituais, acham que tem privilégio. E Paulo vai dizer o seguinte: aqueles que sem lei pecam, é sem a lei que eles vão ser condenados. E tem gente que acha que isso aqui é portal para a salvação de ímpio. Não, ele vai ser julgado por aquilo que ele acreditava. Exatamente. Mas não é julgado para a salvação. Não existe salvação sem Jesus. Não existe salvação sem Cristo e não existe evangelho sem cruz. Não tem. Não tem como. Ah, é uma boa pessoa, vai para o inferno do mesmo jeito. Aqui, quando Paulo está dizendo sem lei, eles pecaram, vão ser julgados sem lei, Paulo está dizendo é para condenação. É justamente para mostrar que mesmo naquilo que eles acreditavam, eles falharam e serão condenados. Obedecer, queridos, é mais do que conhecimento. É preciso o coração transformado. É porque a nossa consciência testifica o juízo de Deus. A nossa consciência testifica. Paulo está dizendo assim, ó: o gentil peca sem a lei, vai ser julgado sem a lei. O judeu peca com a lei e vai ser julgado pela lei. Trazendo para nós uma aplicação nossa, tem gente que peca sem a Bíblia, vai ser condenado sem a Bíblia. Nós pecamos com a Bíblia, e se não tiver arrependimento, seremos condenados com Bíblia debaixo do braço e tudo. Vai ser. É preciso praticar e não só conhecer. Paulo está dizendo assim: pois todos os que sem a lei pecaram sem a lei também perecerão, e todos que pecarem sob a lei, pela lei serão julgados, pois diante de Deus não são os que simplesmente ouvem considerados justos, mas sim os que obedecem, estes serão declarados justos. Já ouviu aquele texto que diz: obedecer é melhor do que sacrificar? Obedecer. Sabe qual é o nosso problema, queridos? Eu digo nosso, que é nosso, é ser humano. Nós conhecemos, nós aprendemos, nós sabemos, mas na hora de praticar, na hora de praticar é um BO violento. Porque na hora de praticar nós falhamos. É por isso que Paulo vai dizer lá na frente, eu vou dar um spoiler aqui: miserável homem que sou. O bem que eu quero praticar eu não consigo, mas o mal está diante de mim. Paulo está dizendo: eu sei o que é certo, eu quero fazer o que é certo, eu quero praticar o bem, mas o mal chega na minha frente. Eu não consigo. Paulo está ensinando: é preciso praticar, não só conhecer.
Paulo está dizendo, na falta da lei escrita, a consciência. Paulo, olha aqui que coisa linda. Aleluia. De fato, quando os gentios não têm lei, praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se a lei para si mesmo. Muito embora não possuam a lei, pois eles demonstram claramente que os mandamentos da lei estão gravados no seu coração, e disso dão testemunho à sua própria consciência. A pessoa quer dizer que, às vezes, eu não conhecia, eu não sabia, mas todo ser humano, ele nasce com um senso de consciência daquilo que é certo e daquilo que é errado. Todo mundo sabe que não pode roubar. Todo mundo sabe. Mas aí o fulaninho vai lá e rouba. Todo mundo sabe que não pode adulterar. Mas aí o fulaninho vai lá e adultera. Ele sabe na sua consciência que é errado. Tanto é que ele faz as escondidas. Porque ele sabe que se ficar às claras vai dar algum tipo de problema. Precisou fazer escondido, está errado. E se está errado, a consciência já está acusando. E é isso que Paulo está trazendo a elucidação. E Paulo vai fechar isso com chave de ouro no versículo 16. Todos esses fatos serão observados na humildade, no dia em que Deus julgar os segredos. Os segredos dos homens serão julgados por Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, por Jesus Cristo. Mas aquilo que a gente acha que está em oculto, a Bíblia diz que Deus vai colocar as claras diante de nós. Eu falo esse texto, eu lembro de um irmão, que eu sempre gostava muito de citar, diante de Deus todas as coisas são nuas e patentes. O irmão quis replicar isso, vou guardar o nome dele, que ele pode estar assistindo a live. E ele disse assim, porque diante de Deus todas as coisas são nuas e patetas. Daqui a pouco aparece o Mickey também, né? O Pato Donald. Faz anos isso, anos. Diante de Deus não tem escuridão, não há nada em oculto. Eu conversava com um pastor essa semana. Às vezes a pessoa acha que está fazendo em oculto e se esquece que o Eliseu está em Israel. O rei da Síria armava emboscada, Eliseu ia lá, Deus revelava para Eliseu lá no quarto, Eliseu ia até o rei, entregava, o rei escapava. O rei da Síria falou, quem que está nos entregando? E o soldado disse, o rei, Eliseu está em Israel, rei. O senhor fala lá no seu quarto em oculto, e Deus revela para Eliseu lá em Israel. É por isso que às vezes eu tomo uma chibatada pro fio do lombo aqui, porque o Eliseu ainda recebe revelação lá em casa. Aí chega aqui, abre a Bíblia e tome. Lá vai a Kelly rindo. Apanhamos domingo, né, Kelly? Domingo, meu Deus do céu. O couro ardeu domingo. Na quinta também, né, pastor? Na quinta, o povo achou que escapou. Mas apanhamos, gente. Apanhamos igual gato no telhado da meia-noite. Foi feio o negócio. Mas Deus só corrige aquele que Ele ama. Se Deus ainda está nos corrigindo, é porque o amor dEle continua estendido sobre nós. É porque tem misericórdia para nós, é por isso que Ele nos corrige. Paulo encerra esse capítulo falando de circuncisão. E aí, quando fala de circuncisão, queridos, até a epígrafe dessa Bíblia diz o seguinte: o crente deve ser fiel à palavra. Paulo está dizendo o seguinte: que adianta você ser circunciso aonde ninguém vê, e naquilo que está à mostra ninguém vê? O judeu se apegava na lei. O judeu se apegava na religiosidade, só que Deus não se importa com religiosidade. A verdadeira fé é fruto de um verdadeiro relacionamento com Deus e não em rituais vazios. Não é em ritual escuro, oculto, que ninguém vê que está a demonstração da fé. O judeu achava que era uma grande virtude ser circuncidado. E Paulo está dizendo, ei,
Que adianta você ser circuncidado aonde ninguém vê, mas o teu coração ser incircunciso? Os judeus se apegavam à lei, mas não viviam o que pregavam. Nada pior que um bom conselho seguido de um mau exemplo. Nada pior do que eu chegar aqui e pregar para vocês, ensinar a igreja. Não, seja fiel lá no dízimo e eu não ser dizimista. Irmão, seja fiel na oferta, eu não ser ofertante. Irmão, visita e eu não visitar. Irmão, prega e eu não pregar. Judeu fazia isso. Mandava todo mundo fazer aquilo que eles mesmos não praticavam. E achavam que a circuncisão era um salvo-conduto para viver daquela maneira. Só que Paulo vai dizer que a hipocrisia do judeu blasfema contra Deus. Paulo está dizendo da seguinte maneira, aqui nos versículos 21 até o 24, Paulo vai dizer: pois então, tu que tanto ensina a outros, por que não educa a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furta. Tu que ensina que não se deve cometer adultério, adultera. Tu que abomina ídolos, mas lhes rouba os templos. Tu que te orgulhas da lei, desonras a Deus, desobedecendo a própria lei. Pois como está escrito, por vossa causa o nome de Deus é blasfemado entre todos os povos. Quando a gente fala, prega e não vive o que prega, queridos, nós estamos blasfemando o nome de Deus. Quando nós estamos vendendo um evangelho que não vivemos, colocando um peso sobre os outros que nós não aguentamos, diz o texto que nós estamos blasfemando contra Deus. A verdadeira circuncisão não se baseia no físico, mas sim num coração transformado pelo Espírito Santo. É um coração transformado. Agora a pergunta é, nós estamos confiando em rituais e aparências religiosas ou estamos buscando um coração transformado por Deus? O nosso cristianismo, eu vou bater nessa tecla mais uma vez, quando fecham-se as portas da igreja, o nosso cristianismo, ele está firmado em quê? Pregamos para quem? Ensinamos quem? Visitamos quem? O que é que o nosso cristianismo fez quando saímos da porta da igreja? Se vier novamente uma lei, fecha as igrejas, acabou o culto. Como é que fica o nosso cristianismo? Como é que fica a nossa vida com Deus? Paulo está dizendo, seja verdadeiramente circuncidado no teu coração, não apenas em rituais gelados. Paulo está dizendo, pregue, mas antes de pregar, viva. Paulo está dizendo, não condene aquilo que você mesmo falha. Paulo está trazendo um show de ensinamento para nós e vai dizer da seguinte maneira: você não tem desculpa. Cumprir ritual não é desculpa. Cumprir obrigação não é desculpa. Fazer somente o que foi ordenado não é desculpa. Não tem o que fazer, queridos. É somente a graça do Senhor. É só a graça do Senhor que nos coloca no céu. Pergunta que eu fiz aqui em sala de aula: o que é que nós estamos fazendo com a graça que Deus nos deu? Com a permissão do pastor, se coloque em pés em nome de Jesus. Aleluia. Às 9h02, quero orar por você. E já passar pelo nosso pastor, orar por nós, orar por mim também, porque, como dizia Paulo, eu sou o pior dos pecadores e careço da misericórdia do Senhor. Pai, nos ensina a viver um evangelho, ó Deus, da maneira que te agrada, Senhor. Nós sabemos, ó Pai querido, que nós não temos nenhuma desculpa para entregarmos ao Senhor. Sabemos, ó Deus, que se não fosse a tua misericórdia, Pai querido, nós já teríamos sido consumidos há muito tempo. Mas o teu amor tem nos preservado, a tua misericórdia tem nos sustentado, Pai.
Nos ajude, ó Pai querido, a vivermos de maneira que não te envergonha, de maneira que te agrada. Pai querido, que a hipocrisia de julgarmos os outros, aquilo que nós mesmos fazemos, ó Pai, seja arrancada de nós, que possamos, ó Pai, olhar para nós e observarmos aquilo que temos falhado diante do Senhor e nos consertarmos diante de Ti, meu Pai. Ah, Deus, que nós possamos viver verdadeiramente aquilo que aprendemos, que possamos viver de maneira, Pai querido, que agrada ao Senhor. Oh, querido Espírito Santo, nos ajude a viver um cristianismo verdadeiro, nos ajude a viver de maneira que glorifica ao Senhor, para que não possamos blasfemar o nome do Senhor quando não fazemos aquilo que Ele nos manda. Nos ajude a compreendermos a verdade da palavra de Deus, Senhor, para vivermos de maneira que te agrada e te glorifica. Nós clamamos a Ti nessa noite e te agradecemos no nome de Jesus Cristo.